O pessimismo filosófico. A influência filosófica principal do meu pensamento foi o pessimismo de Schopenhauer. O pessimismo está entre as correntes filosóficas que mais admiro e foi a que mais contribuiu em meus estudos. Sobre o termo pessimismo, nos diz Lalande, 1967, empregado primeiramente por Coleridge em sentido objetivo, estado péssimo. Logo, até 1815, nos diários e revistas ingleses, no sentido aproximado a de espírito de descontentamento, segundo Murray sub. V. Enfim, como nome de doutrina, em 1819, por Schopenhauer, mais provavelmente de maneira independente, sem relação com o uso já feito desta palavra na Inglaterra. Admitido somente em 1878 pela Academia Francesa, este termo serve sobretudo para designar a negação do otimismo, ou do melhorismo. Por conseguinte, se aplica a toda doutrina que se opõe a estas, seja desde o ponto de vista afetivo, seja desde o ponto de vista moral, seja desde o ponto de vista metafísico, a doutrina segundo a qual o mal prevalece sobre o bem, de modo que é preferível não ser a ser. B. Doutrina segundo a qual, na vida, a dor prevalece sobre o prazer, ou até é o único real, não sendo prazer mais que a cessação momentânea daquela. C. Doutrina segundo a qual a natureza é indiferente ao bem e ao mal moral, assim como a felicidade ou a desgraça das criaturas. D. Disposição do espírito para ver o lado mal das coisas. Estado de um espírito que espera, seja em geral, seja em um caso particular, que os acontecimentos tomem um giro desfavorável. Schopenhauer é o principal expoente desta linha de pensamento. Entendo que o pessimismo filosófico é necessário e útil, principalmente se combinado corretamente com o perspectivismo, uma vez que nos permite encarar o mal ao invés de nos evadirmos do mesmo negando sua existência, mas não deve se tornar uma camisa de força que condicione os processos cognitivos. Por meio do pessimismo, enxergamos os aspectos sombrios da existência. A visão otimista, no sentido ingênuo da expressão, nos conduz à subestima do mal e, consequentemente, à negligência. Ainda que neguemos a existência do mal, ele constantemente retorna e se mostra a nós, solapando nossas convicções e nos desafiando sem cessar. Partindo do pessimismo filosófico, focalizei minhas reflexões sobre o lado obscuro da existência. Portanto, minhas ocupações com o mal e a maldade são uma questão de foco. Em meu pessimismo, utilizo em certos momentos uma linguagem irônica, em outros uma linguagem metafórica e também me valho de uma linguagem trágica. A intenção da ironia é ser cômico e, ao mesmo tempo, raciocinar pelo absurdo, podendo ser entendida como segue. Em sentido moderno e corrente, a ironia consiste em uma espécie de antífrase, figura de retórica que consiste em fazer entender o que se quer dizer dizendo precisamente o contrário, com uma intenção de burla ou de reproche. E a ironia está muito presente em meus textos, algumas vezes combinada simultaneamente com linguagens metafóricas. A dificuldade das pessoas diferenciarem o literal do metafórico e o irônico do trágico está na raiz das distorções de meus escritos e foi o que me motivou a não manter compromissos ideológicos com nenhum grupo. Segundo a perspectiva pessimista, a vontade, desejo, é a origem da dor e do mal no homem. Ao descobrir a vontade como mal, a consciência pode libertar-se. A libertação inclui a própria rejeição consciente da vida, o que não significa extermínio físico da vida, mas sim uma morte psíquica. O mal é considerado intrínseco à vida. O pessimismo é uma doutrina filosófica que afirma a existência do mal no mundo, de forma primária, substancial e predominante, sendo impossível sua supressão, pois esta representaria necessariamente a supressão da existência. Daí, portanto, a inutilidade de qualquer esforço nesse sentido, salvo a redenção da existência através do processo de sua autodissolução. A autodissolução da existência é uma morte interior, morte do eu, que nos liberta das amarras malignas do sofrimento. O sofrimento, a dor e o mal provém do império condicionado da vontade, desejo. Querer é, antes de mais nada, querer viver. Mas a vida nunca se apresenta como algo completo e definitivo. Daí Schopenhauer concluir que o querer viver é a raiz de todos os males, de todo o sofrimento. Querer perpétuo que nunca é satisfeito, a vontade, a cada grau de realização, multiplica os desejos e, consequentemente, as dores.
Cada satisfação acarreta um desejo maior, que é fonte de dores maiores. A dor é, portanto, o estado natural do homem e o fim ao qual tende a natureza. Tal é o profundo pessimismo de Schopenhauer, para quem todos os preceitos de moral se resumem num só: destruir, em nós, por todos os meios, a vontade de viver morte psicológica. Para isso, no entanto, os meios físicos suicídio, destruição do corpo físico não são eficazes. Segundo o filósofo, o homem pode se libertar dessa servidão através de um caminho que compreende 3 etapas: a da arte, a da piedade, e a do ascetismo, finalmente, que consiste na negação de todos os desejos, na negação da vontade de viver, na total imersão no nada. Grande Enciclopédia Larousse Cultural, Vol. 21, 1995 e 1998, p. 5290. Não é a morte por meios físicos e nem, muito menos, o suicídio o que interessa para Schopenhauer e os pessimistas. O que se almeja é a morte psicológica, o vazio interior, a total ausência de desejos, a morte dos apetites e das paixões. Nada disso conduzirá à depressão e à tristeza, mas sim a um estado de alma em que se experimenta a liberdade e a paz. Quanto mais intensa é uma paixão, tanto maior é o sofrimento que a acompanha e tanto mais necessária e urgente se faz a sua morte. Devemos mudar a nós mesmos e não ao mundo e nem às pessoas, já que isso é impossível. As tentativas de exterminar o mal exteriormente resultam em efeitos colaterais cada vez maiores e piores, o que pode ser comprovado ao se observar o mal nos fatos atuais e a gênese histórica dos mesmos. Um filósofo antigo, Sêneca, se não me engano, afirmou que a esperança é um mal. Concordo com ele em certa medida. A esperança relacionada com o impossível é uma esperança absurda. Quando perdemos esta esperança, nos relacionamos mais proximamente com a realidade. Entre os filósofos, Schopenhauer está entre aqueles em que mais me inspiro. Sua doutrina pessimista e irracionalista, em certos aspectos muito próxima da concepção gnóstica contemporânea, foi a que mais contribuiu para minhas reflexões experienciais e conclusões teóricas. Discordo de Schopenhauer em apenas alguns pontos. Uma considerável parte do que escrevi pode ser entendido como modestas tentativas de contribuir para a continuidade do que ele começou: o irracionalismo filosófico. Uma outra corrente filosófica que me influenciou foi o irracionalismo. O irracionalismo se opõe ao racionalismo e pode ser compreendido por inversão a partir deste. O racionalismo se opõe ao irracionalismo em todas as suas formas: misticismo, ocultismo, filosofia do sentimento, tradicionalismo. Misticismo, ocultismo e filosofia do sentimento são formas de irracionalismo. O irracionalismo filosófico, portanto, se aproxima do gnosticismo e do espiritualismo, se opondo à visão racionalista, por sua vez muito próxima do agnosticismo e do ateísmo. Schopenhauer é um de seus expoentes segundo a visão irracionalista. A razão não é um meio adequado para a solução dos problemas cruciais da existência, incluindo questão do sofrimento e da dor humanos. As questões existenciais fundamentais, o sentido da vida, a morte, o amor, a felicidade, etc., transcendem a razão, que não pode abarcá-las e é impotente para solucioná-las. A racionalidade não é sinônimo de inteligência, assim como a irracionalidade não é sinônimo de estupidez e nem de tolice. Emprego a palavra irracional no seguinte sentido: estranho ou até contrário à razão. Mais especialmente, em Meyerson, o que, no objeto do nosso conhecimento, supera o nosso intelecto, dirigindo-se todo o esforço deste a descobrir o idêntico, e supondo sempre o conteúdo de nosso pensamento uma diversidade dada, sem a qual não há realidade. O irracional é assim um limite permanente para a explicação e para a inteligibilidade. O irracional é aquilo que ultrapassa a razão e que por ela não pode ser abarcado. Segundo o irracionalismo, a irracionalidade se distancia da ignorância, da estupidez e da tolice, na medida em que não corresponde a algo errôneo que a razão possa julgar, mas sim aquilo que é incompreensível e desconcertante por pertencer a uma ordem de coisas impenetrável ao entendimento comum. O irracional, ou, se preferirmos, não racional, esconde uma infinitude de mistérios e sistemas que somente podem ser acessados por formas não racionais de inteligência, ainda não compreendidas pelo homem ocidental.
As pessoas não deveriam, portanto, considerar esta palavra ofensiva. A não racionalidade, ou irracionalidade, pode ser vista na inteligência da natureza, no comportamento e na geração dos animais e das plantas, no florescer da vida. O ser humano, que está inserido na natureza, é também um animal e possui formas de inteligência não intelectuais em seu psiquismo inconsciente. Neste sentido, podemos dizer que a não racionalidade das mulheres é um atributo de defesa e domínio que a natureza lhes proporcionou, conferindo-lhes imensa vantagem nos relacionamentos e permitindo-lhes dominar o homem pela via dos sentimentos. A inteligência racional se desconcerta diante de paradoxos e não é capaz de compreendê-los. A simultaneidade de opostos mutuamente excludentes é rejeitada pelo intelecto por não ser compreensível, expõe os limites da racionalidade e somente pode ser compreendida mediante formas não racionais de inteligência. Obviamente, nada disso será compreendido por aqueles que acreditam ser a irracionalidade sinônimo de estupidez, pois tal crença implica em rejeição gratuita e a priorística de lógicas desconhecidas. Quem a adota, considera que não há inteligência alguma atuando por trás das ilogicidades dos seres humanos, o que é falso. O irracionalismo marca forte presença em meus escritos e me permitiu captar intuitivamente alguns mecanismos psicológicos irracionais altamente eficazes, e, por isso mesmo, normalmente incompreensíveis, de manipulação e desenvolver formas de desarticulá-los. Esses mecanismos são quase invisíveis ao intelecto quando não são traduzidos em uma linguagem racional que permita visualizá-los ou, pelo menos, imaginá-los coerentemente. Esta foi a maior contribuição do irracionalismo em minhas ideias. Permitiu-me compreender e expor o outro lado da contradição envolvendo a questão da inteligência. O realismo platônico. Analisando alguns dos meus, muitas vezes cômicos, postulados à luz das correntes filosóficas, podemos encontrar ainda elementos do realismo, o qual pode ser entendido assim. A doutrina platônica, segundo a qual as ideias são mais reais que os seres individuais e sensíveis, que não são mais do que o reflexo ou imagem delas. C. Doutrina segundo a qual o ser é independente do conhecimento atual que podem adquirir a respeito dele os sujeitos conscientes. Esse ser não é equivalente a percipim, ser percebido, mesmo no sentido mais amplo que se possa dar a esta palavra. D. Doutrina segundo a qual o ser é, em natureza, uma coisa distinta do pensamento, e não pode ser sacado do pensamento, nem expressar-se de maneira exaustiva em termos lógicos. Mais radicalmente ainda, doutrina segundo a qual o real se opõe ao inteligível e implica uma parte maior e infinita de irracionalidade e o idealismo materialista, não representa mais que a superfície das coisas. A verdadeira filosofia da natureza é um realismo espiritualista, a cujos olhos todo ser é uma força, e toda força um pensamento que tende a uma consciência cada vez mais completa de si mesmo. J. Lachelier, do Fundamento de l'Induction ad fine, citado por Lalande, 1967, ao considerar que o ser se diferencia do pensamento e não pode ser expresso em termos lógicos, o realismo se aproxima do irracionalismo, pois considera que o real não pode ser atingido pelo intelecto e que o ser, em essência, não pode ser pensado. Meu ponto de vista é o de que, se o real implica em irracionalidade, temos que buscar meios não racionais, irracionais, de cognição para alcançá-lo. Em outras palavras, temos que transcender a lógica formal e os raciocínios comuns. O mundo material que nos chega aos sentidos não é o que nos parece. Os sentidos enganam. Uma pedra não é como a percebemos porque contém muito mais do que um nosso pobre aparelho sensorial é capaz de captar. O mundo é, como disse Schopenhauer, vontade e representação. Vontade porque os desejos determinam a qualidade do que percebemos e representação porque percebemos apenas imagens internas. O que percebemos são limitadas representações internas de algo externo que ultrapassa os sentidos e a razão. Nossos julgamentos e conclusões são projeções de nossas vontades, desejos. O belo, o feio, o alto, o baixo, o certo, o errado, etc. são definidos conforme os nossos desejos. O que percebemos exteriormente é projeção de estados interiores, os quais correspondem ao mundo das ideias. Ideias são fenômenos interiores.
Desde o ponto de vista do realismo, considero, por exemplo, que as pessoas belas não são belas em si mesmas e que a beleza está nos olhos de quem a vê, podendo uma mesma pessoa ser considerada bela ou feia simultaneamente por observadores distintos. As qualidades dos objetos, seres, animais e pessoas não existem objetivamente fora de nós, são significados, ideias, atribuídos e que preponderam sobre aquilo que é sensível. Determinado modo de vestir-se ou portar-se fará com que uma pessoa seja vista como bela ou feia. A prova da subjetividade da beleza está no fato de que seus critérios variam ao longo do tempo, do espaço, das culturas e dos indivíduos. Portanto, a beleza não existe fora do homem, é uma projeção interna. Partindo do realismo, considero que o mundo material é ilusório, que o espiritual é o real, apesar de sua ininteligibilidade, e que a realidade transcende o intelecto. O realismo platônico me chamou a atenção para a possível existência de outras lógicas. Nos livros de Platão, Sócrates afirma várias vezes que as paixões confundem o homem e o acorrentam no mundo das ilusões, que a alma livre das cadeias do corpo físico pode enxergar a realidade de forma mais plena e que o homem deve buscar a libertação dos instintos caso queira ser feliz após a morte do corpo físico. Para Sócrates, a compreensão clara da realidade é que liberta o homem. E a compreensão verdadeira advém da reflexão absolutamente sincera. É esta exatamente a minha visão e eu não discordo deste venerável mestre, injustamente assassinado pela ignorância humana. Outras influências. Para não alongar muito a explanação, mencionarei outras influências em forma mais resumida. O espiritualismo, em sua forma gnóstico-teosófico rosacruz-ocultista esoterista, contribuiu apontando um caminho alternativo crença cega, gratuita, e carente de comprovação, no invisível, fornecendo meios para a obtenção de um conhecimento autêntico do mais além. O pragmatismo perseiano forneceu ferramentas conceituais importantes como a ideia de fixação de crença e irritação da dúvida, além de me chamar a atenção para a necessidade de conferir o viés mais prático possível aos escritos, buscando direcioná-los continuamente a alguma forma de utilização. Como não acredito em conhecimento absoluto, e menos ainda no que se refere ao âmbito do conhecimento racional, podemos dizer que há muitos elementos do relativismo filosófico nas ideias que defendo. Partindo do perspectivismo nietzscheano, percebi que os problemas que me interessavam, alvo de minhas reflexões, poderiam ser abordados desde diferentes ângulos ou pontos de vista, sendo que os dois polos ou lados de um mesmo problema que me interessasse poderiam ser submetidos simultaneamente à crítica favorável e desfavorável, havendo, de um ponto de vista rigorosamente lógico, ainda que nem sempre formal, possibilidade de coexistência de várias posições críticas, muitas vezes até antagônicas. Em outras palavras, minhas ideias refletem apenas uma perspectiva mais a ser considerada, ao lado da qual podem coexistir outras visões diferentes, mas igualmente válidas. Os leigos em perspectivismo supõem, por exemplo, que a crítica desfavorável a um objeto implica em posicionamento favorável ao seu contrário, o que é totalmente equivocado. Supõem também ser impossível tecer críticas e adotar posicionamentos simultaneamente favoráveis e desfavoráveis a um mesmo objeto, o que constitui uma conclusão ingênua. Se teço críticas desfavoráveis aos gregos, isso não significa que eu não possa tecer críticas favoráveis a eles mesmos ou críticas igualmente desfavoráveis aos troianos. Na verdade, qualquer pessoa pode tecer críticas simultaneamente favoráveis e desfavoráveis aos dois polos de um problema, desde que o queira. Essa é uma justificativa válida para a liberdade irrestrita da crítica defendida por Spinoza, para quem a supressão da liberdade de filosofia destruiria a paz social. De acordo com seu pensamento, a felicidade só seria possível na manifestação plena da liberdade de pensamento. A organização política democrática deveria ser baseada na liberdade de pensamento e de opinião em todos os níveis. Baruch Spinoza, Tractatus Teológico-Políticos, citado em Nova Enciclopédia Barça, volume 13, 1998. Encontramos ainda em minhas hipóteses elementos do dolorismo.
O dolorismo, doutrina filosófica que afirma ser o sofrimento inerente à vida e os momentos de felicidade simples interrupções temporárias da dor, me fez pensar na importância de não virarmos as costas à dor humana, principalmente à dor emocional, já que o sofrimento do outro é uma variante do nosso próprio sofrimento. Doutrina que atribui grande valor moral, estético e sobretudo intelectual à dor, principalmente à dor física, não só no que faz o homem sensível aos sofrimentos de outro, mas também no que detém os impulsos da vida animal e permite assim ao espírito adquirir uma hegemonia particularmente eficaz para a criação artística e literária. Julien Tepe, citado por Lalande, 1967, p. 263, tradução minha. Além disso, meu hábito de filosofar sobre o psiquismo humano provocou em mim interesse especial por algumas correntes da psicologia, principalmente a psicologia analítica, transpessoal e a psicanálise. As ideias relacionadas com a concretude do psiquismo, as provocações da anima sobre o animus, o amor neurótico, a relação entre logos e eros bem como os conceitos como arquétipo, complexos, libido, ego, id, superego, inconsciente coletivo, inconsciente transpessoal etc. são elementos da psicologia que utilizo frequentemente em minhas análises.